freático diante da terra. Mas nós observamos que as consequências foi alastrando por muitos lugares. E Jezabel, por ter casado com Acabe, nós observamos que ela manda caçar Elias por todo canto. Mas quando começamos a observar, Deus escondeu Elias. É quando a gente vê no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Elias estava escondido debaixo da mão potente de Deus. E Deus esconde, muitas vezes a gente, quando estamos passando por dificuldade, um momento difícil, parece que a gente somos esquecidos, abandonados. Ninguém se lembra da gente para orar, para interceder, para termos uma oportunidade de falar de Jesus Cristo, de falar algo, apesar de nossas dificuldades que enfrentamos. São estes momentos que Deus esconde o crente, deixa o crente muitas vezes ir lá sozinho na caverna. É você e Deus e você. São noites escuras, são momentos difíceis que nós observamos que Jezabel procurou em todos os lugares soldados, homens que foram contratados para caçar Elias. E a gente passamos por este momento também das nossas vidas. A gente muitas vezes somos esquecidos, as pessoas passam perto da gente, não dão a paz, muitas vezes solda com a paz do Senhor nas nossas vidas. Mas a gente começamos a percebermos e a vermos que a gente está, aleluia, debaixo da mão potente de Deus. Deus tem nos resguardado, deixado de uma maneira tão peculiar que a gente ficamos dizendo: Deus, até parece que o Senhor tem nos abandonado, nos esquecido, deixado a gente para trás. Mas queremos dizermos, porque quando chega o momento da privações, momentos da dificuldade que a gente enfrentamos, porque quando a gente começamos a fazermos a obra de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus, os objetivos que Deus quer, a gente vê que a gente não somos aplaudidos, a gente não somos vacionados, a gente não somos recebidos com bom grato. Mas muitas vezes a gente somos passados por momentos difíceis das nossas vidas. Mas Elias estava escondido lá no ribeiro, aleluia. Deus estava tomando conta de Elias, lá no ribeiro. E nós observamos que quando Elias estava lá no ribeiro, e todos os exércitos, todos o povo procurando Elias, aonde estava Elias? Mas Elias estava escondido, aleluia, debaixo da mão potente de Deus. Mas nós vemos que quando Elias, passando por este momento de profetizar para que o povo viesse se arrepender, quantas vezes a gente fala sobre a palavra de Deus, o que está escrito, quantas pessoas não crêem, quantas pessoas não acreditam, porque muitas vezes são pessoas simples, são pessoas humildes, porque muitas vezes a gente só consegue olhar para cima, a gente só consegue olhar alguém que tem posição, que tem destaque, mas não damos a mínima por pessoas simples, pessoas que moram no campo, pessoas que moram em lugares simples e humildes, e a gente fazemos decepção de pessoas. Mas nós observamos que Elias, ele profetizou que não haveria chuva, que Deus não mandaria água sobre a terra. E assim Deus selou aquilo que Elias falou. Mas nós observamos que quando se levanta Jezabel, quando se levanta para querer matar Elias, Elias vai na dependência de Deus. Deus esconde Elias lá no ribeiro. E nós observamos que no ribeiro Elias tinha água, Elias tinha pão, Elias tinha carne, tudo enviado pelos corvos,
Deus ordenou os corvos para alimentar Elias. Elias não estava, aleluia, na dependência de Deus. Ele estava ali, aleluia, vivendo na dependência de Deus. É quando muitas vezes as coisas, vivemos numa situação muito difícil e Deus cuida da gente. É quando a gente começa a lembrar, quando as portas começam a fechar, quando as dificuldades começam a sobrevir sobre nossas vidas, mas Deus sempre tem ordenado, aleluia, os seus corvos, os seus servos, sua serva, para mandar pão, para mandar água, para mandar carne, aleluia. Quantas vezes, quando a gente trabalhamos, a gente não temos condições de comprarmos aquilo que nós queremos comer, aquilo que nós queremos vestir, aquilo que nós queremos usar, mas quando Deus ele fecha a porta, quando Deus ele coloca o crente na prova, na dificuldade, Deus começa a usarmos de uma maneira tão linda, tão tremenda, que a gente ficamos perplexos, a gente ficamos tão como uma criança, sem entender como é que a gente trabalhava, a gente não tinha condições de comprar, e muitas vezes as pessoas desempregadas, Deus manda terno bom, Deus manda calçado, Deus manda perfume, Deus manda alimento, Deus manda tudo aquilo que muitas vezes a gente queria ter, a gente queria comer, a gente queria usar, mas Deus ele surpreende as nossas vidas, porque, aleluia, a dependência é de Deus, Deus é quem provê, não somos nós. É para que a gente entendamos que a gente precisamos entender, compreender que somos dependentes de Deus. Não é o nosso dinheiro, não é as nossas condições. Mas nós observamos que depois que o ribeiro seca, Deus manda Elias para Sarepta, um povoado, uma cidade simples, onde havia pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que não tinham tantas condições, mas Deus disse: Elias, vai para Sarepta, porque eu tenho ordenado uma viúva para tomar conta de ti. Aleluia. Quem sabe que Elias pensa no seu pensamento, diz: eu vou para lá porque alguém vai tomar conta de mim. Mas diz a Bíblia Sagrada que quando Elias ele vai para a cidade, lá estava uma viúva à porta da cidade de Sarepta. E ali diz a Bíblia Sagrada que esta mulher estava apanhando cavaco para fazer um pouquinho de comida para ela comer, ela e seu filho. Quem sabe Elias olhou assim e disse: como é que Deus manda para uma cidade de pessoas simples, pessoas pobres, que não têm o que comer, que não têm o que vestir, que não tem nada para sobreviver, mas apenas só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Mas Deus, ele surpreende o crente. Deus, ele muda a história. Se Deus tem nos enviado para fazermos a obra de Deus, é porque Deus tem algo grandiosíssimo nas nossas vidas. Se Deus tem colocado uma missão para a gente vai fazer, porque Deus ele vai surpreender as nossas vidas, a vossa história, porque Deus ele quer usar você, Deus ele quer trabalhar através da tua vida, da tua, aleluia, da tua simplicidade diante da palavra de Deus. E quando nós observamos que quando Elias pede aquela senhora para dar água para beber, para ele saciar sua sede, aleluia, mas nós vimos que havia uma seca tão grande. Como é que uma viúva tinha água? Como é que aquela viúva poderia dar água a alguém estranho que chegava ali naquela cidade, sem ela conhecer, sem ela saber daquele estranho, quem era aquele estranho? Mas aquela mulher vai, aleluia, na sua cisterna ou na sua jarra, pega a água e dá a Elias. E quando Elias sacia a sua sede, pede para que ela fizesse um bolo para ele comer. Mas aí vem a surpresa para Elias. Aí vem um momento para Elias,
aleluia, ver como Deus estava trabalhando, aleluia, como Deus inverteu o quadro. Elias era cuidado pelos povos, Elias era cuidado, aleluia, de uma maneira tão simples, tão, aleluia, tão bonita. Deus usou covos, Deus usou para trazer pão, para trazer carne, mas da onde a gente não sabia, mas Deus providenciou para Elias comer pão, comer carne, ter seu alimento, aleluia. Mas agora foi diferente. Deus levou a uma viúva que não tinha condições, só tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, apenas para comer naquele momento e morrer. Seria o fim de tudo, de toda a sua história. Mas Deus queria usar Elias. Quantas vezes Deus tem nos levado em residência, pessoas que a gente não conhece, levados em lugares para pregarmos a palavra de Deus, que a gente não conhece história de ninguém. Quantas vezes Deus tem nos posicionado para falar da palavra de Deus, mas a gente não conhece nada que se passa na vida de ninguém. Mas Deus, Ele revela, Deus, Ele trabalha, Deus, Ele usa a nossa boca, Deus, Ele usa as nossas mãos para, aleluia, repreender muitas vezes a enfermidade, repreender muitas vezes algo que está dentro da pessoa. Mas nós vemos que Deus começa agora a trabalhar diferente, a surpreender Elias. E quando aquela mulher, ela ouve o que Elias pediu, ela disse: porém, disse ela, viva o Senhor teu Deus, de que eu tenho apenas um bolo, que tenho somente e um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite para fazer aqui. E nós vemos que ela só tinha apenas um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Mas Elias, no capítulo 13, ele disse: Elias disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém ela fez e disse primeiro para mim um bolo pequeno, e trazendo aqui, depois a farinha para ti e para teus filhos. E porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dá chuva sobre a terra. Oh, aleluia! Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Até o tempo, aquela mulher, ela foi surpreendida. Era para a mulher cuidar de Elias, mas Elias cuidou daquela família que estava em crise, estava já no momento, que um momento tão difícil, só tinha aquele pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, mas Deus mudou totalmente o quadro daquela senhora. E nós observamos que quando ela começa a obedecer a voz do homem de Deus, ela vai lá e faz um pequeno bolo. Veja que confiança, ela confiar na palavra de um homem, e ela vai ali e prepara aquele bolo. Só tinha aquela refeição para ela comer, ela não tinha mais nenhuma refeição, nada que pudesse socorrer a fome naquela hora. Mas diz a Bíblia Sagrada que ela obedece, aleluia. Quando a gente obedecemos a voz de Deus, quando a gente somos orientados através das Sagradas Escrituras, fazemos conforme a palavra de Deus, a gente vê a mão de Deus estendida sobre nossas vidas. Quando a gente começa a vermos e refletirmos através das Sagradas Escrituras, a gente começamos a ver como Deus, Ele faz coisas que
nos surpreende, a gente não entendemos como Deus começa a trabalhar de uma maneira tão tremenda que a gente não espera aquele milagre nas nossas vidas. Mas nós observamos que ela vai lá, ela faz aquele bolo e ali oferta ao profeta. E o profeta profetiza sobre a sua vida e diz assim: o Deus de Israel, a farinha da panela, aleluia, não se apagará, nem o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dará chuva sobre a terra. Deus cuidará. Deus, ele estava cuidando daquela senhora. Deus, ele sabe, aleluia, como fazer, como preparar, como agir nas nossas vidas. Muitas vezes a gente não compreende, né, o trabalhar de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. É por isso que Jó, ele expressa a sua palavra, diz: sabes tu como Deus, ele forma do ventre de uma mulher, né, o feto, começa a criar, né, ali o coração, começa a criar os nervos, começa a criar muitas vezes os ossos. Deus, ele trabalha de uma maneira totalmente, aleluia, surpreendível, de uma maneira grandiosíssima. Deus é grande, meu querido amado irmão, minha querida amada irmã. Deus é grande, ele age nas nossas dificuldades, nas nossas limitações. Se você não pode, se você não tem capacidade, Deus, ele vai fazer acontecer. Ele vai colocar aquilo que está fora do lugar. Ele é médico por excelência, ele é saúde. Deus é saúde. Quando a medicina diz não tem jeito, quem criou o homem? Quem é que fez o homem? Eu falo do homem, também falo da mulher. Quem é que fez o ser humano? Deus é quem fez o ser humano. Deus é quem dá saúde, Deus é quem dá força, Deus é quem dá graça, Deus é quem trabalha. Quando nós somos desenganados pela medicina, quando nós estamos passando por um problema difícil, Deus vai lá, ele resolve, mas tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Se a gente passa por momentos difíceis, é para que a gente entendemos, compreendemos, aleluia, que Deus está no controle da nossa vida, que Deus está no controle de todas as situações, para que a gente possamos ver Deus trabalhar, aleluia. Ele complica, mas também explica. A vida do crente não é só simplesmente flores. A vida do crente não é simplesmente gozarmos de saúde, gozarmos de bem, gozarmos de tudo que a gente... Não, mas muitas vezes Deus, ele faz nós passarmos por momentos difíceis, pelas noites escuras, pelas dificuldades que vêm sobre nossas vidas, mas lembre de uma coisa: o Senhor está no controle da tua família, o Senhor está no controle de toda a nossa saúde, aleluia. Deus, ele permitiu isso. Se está acontecendo isso na sua vida, mas é por um propósito de Deus, é para que a gente tenha mais confiança, para que a gente desça mais, para que a gente busque mais, aleluia, a presença de Deus. Porque já pensou o crente com carro, com ar-condicionado, com tudo bem, e nada de passar por dificuldade, nunca passar por problema nenhum? Como é que a gente vai compreender o trabalhar de Deus? Como é que a gente vamos entender, aleluia, o que Deus quer fazer nas nossas vidas? Ele estava lá, cuidado, já pensou? Comendo, dormindo, bebendo água. Aí Deus já: vou mudar a história de Elias. Vou mandar Elias para um lugar para ele ver. Aleluia. Deus, ele mudou a história. Tinha do bom e do melhor. Comendo, dormindo. Deus, espera aí, eu vou apertar agora. Eu vou mudar estas situações. Vou mandar Elias para a cidade de Serepta, uma cidade humilde, simples, onde só tinha pessoas simples. Deus, muitas vezes, ele coloca o crente numa situação como essa. Não é para que a gente
somos humilhados, não é porque a gente vamos passar por esta dificuldade, porque Deus quer, não, mas para que a gente entendemos, para que a gente venhamos compreender o trabalhar de Deus nas nossas vidas. A gente precisa entender que a gente não faz nada, a gente não pode nada, a gente não é nada, tudo é Deus. Deus é nas nossas vidas, Deus que nos sustenta, Deus que dá o fôlego de vida, Deus é quem dá saúde, Deus que está no controle, para que o homem entenda. Se Deus não fizesse isso nas nossas vidas, se Deus não colocasse a gente num momento de dificuldade nas nossas vidas, como é que a gente vamos verdadeiramente reverenciar o nosso Criador? Aleluia! Como é que a gente termos uma comunhão com o Espírito Santo de Deus? Como é que a gente vamos vivenciar neste mundo sem a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas? Porque muitas vezes a gente se distanciamos de Deus. Não é Deus que se distancia da gente, mas a gente que se distancia de Deus. E muitas vezes Deus dá um aperto no parafuso, e o parafuso muitas vezes quer torar. Aleluia! É aquele aperto que o crente faz, ai, ui, aleluia! Mas Deus está trabalhando. Aleluia, Deus quer falar conosco, Deus quer, aleluia, nos dar força, nos dar graça, nos dar orientação das nossas vidas, aleluia. Deus está no controle, minha querida irmã, Deus está no controle, meus amados. Mas que entendemos o trabalhar de Deus, que a gente não venhamos se distanciar de Deus, mas se aproximar de Deus, cada momento da nossa vida, cada momento que nós passamos por dificuldade, momento de felicidade, momento de tristeza, momento de angústia, momento que a gente vai fazer as nossas festas, aleluia, nós vamos se alegrar, mas que a gente se aproximamos de Deus. Deus está no controle. A gente vê que Elias estava tudo bem. Porque já pensou o crente só comendo, dormindo, comendo, dormindo, comendo, dormindo? Como é que ele ia entender quem é Deus? Como é que ele ia verdadeiramente, aleluia, saber a quem está servindo? Quando a gente começa a ver as demais histórias que foram registradas na Bíblia Sagrada, a gente começa a ver cada homem de Deus, cada mulher de Deus que passaram por momentos difíceis na sua vida, mas Deus tem trabalhado na dificuldade. Deus tem trabalhado no momento difícil que alguém acha que não vai ter condições. Quando a gente começa a vermos as histórias que foram registradas quando Israel estava passando por um momento de crise também, ali no capítulo de Ruth, a gente podemos observarmos que quando Ruth ou Noemi, possamos dizermos assim, e seu esposo, que foram para uma terra distante, porque aonde eles viviam, que era a terra de pão, eles deixaram a sua terra e foram para a terra distante, achando que a prosperidade estava lá na terra, mas muitas vezes Deus tira tudo, coloca o crente no pó, coloca o crente na cinza, para depois trabalhar de uma maneira lenta, de dificuldade, num momento, aleluia, que muitas vezes achamos que está tudo correndo para trás, mas Deus está trabalhando. E a gente vê que Noemi foi para lá com seu esposo, seus 2 filhos, e ali nós observamos, eles crescem, casam com mulheres estranhas, aleluia, e lá estava lá Betel, a casa de pão, Israel. Deus começa agora a prosperar aquela terra, mas estava lá Noemi
e o seu esposo, seu filho. De repente as coisas começam a apertar mais ainda. Morre o seu esposo, morre os seus dois filhos, e ela já com a idade avançada, já velha, sem poder mais gerar filhos, estava suas noras, e ela já começa a ouvir a notícia que estava acontecendo. Deus começava já a trabalhar naquela terra que eles deixaram o lugar. Quantas pessoas deixam seu lugar? Deus diz: fique aqui, ainda que a noite é escura, ainda que as dificuldades são grandes, ainda que os momentos são difíceis, mas fique aqui. Isso é apenas uma fase, isso é apenas um momento, e apenas uma, aleluia, uma situação que eu estou criando, para você entender quem sou eu. Eu sou Jeová Rafá, o Deus da providência, o Deus grande, o Deus poderoso. Mas nós observamos que Noemi perdeu seu esposo, perdeu seus filhos, e ela despede as suas noras, e ali nós observamos uma das suas noras chamada Ruth. Ela começa agora a dizer: para onde tu for, irei também. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E diz a Bíblia Sagrada que aquelas mulheres foram-se embora pelo caminho para Jerusalém, a terra de pão. Mas ela encontra suas residências acabadas, sem um chefe de família para tomar conta daquela terra, para começar a preparar novamente os seus alimentos, as suas condições financeiras. Mas Deus começa agora a trabalhar de uma maneira diferente. Lá estava aquela jovem que estava viúva, chamada Ruth. Oh, aleluia! Deus trabalha diferente. Deus não trabalha como a gente quer, da maneira como a gente diz: Senhor, é assim, faça assim, é desse jeito. Mas Deus não faz do jeito que a gente quer. Deus faz como Ele quer, da maneira mais complicada que a gente acha: isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Mas quem está no controle dessa situação não sou eu, não é você, mas é Deus que está no controle. E nós observamos que estava ali Boaz, aleluia, um solteiro. E nós observamos que Noemi aconselha que Ruth vai para os campos, que quando caía aquelas cevadas, aqueles trigos que caíam ali à beira do caminho, todas as pessoas humildes, pobres, pegavam aqueles trigos que caía no caminho. Mas diz a Bíblia Sagrada que Deus marca um encontro, Boaz e Ruth, aleluia. E nós observamos que quando ele vê Ruth apanhando aquele cavaquinho, apanhando ali aquele alimento para ela e sua sogra comer, porque elas não tinham condições. A única tarefa que elas tinham para ter o seu alimento teria que se humilhar ali, porque era pobre. Os pobres, eles aproveitavam aqueles terrenos fartos, aonde os fazendeiros iam apanhar ali seus alimentos para vender, para guardar. Mas nós observamos que quando Deus começa a trabalhar de uma maneira tão linda, tão gloriosa, e ali Ele manda seu criado derramar mais, para que aquela Ruth pudesse apanhar ali o seu alimento para ela e sua sogra. E diz a Bíblia Sagrada que Deus começa a trabalhar de uma maneira muito especial. E ali Deus cria uma situação que eles se casam. Aleluia. Como Deus ele faz. Tudo tem um propósito.
debaixo das dificuldades que a gente passa. Deus tem propósito nisso. Se acontece algo nas nossas vidas, porque Deus tem propósito nas nossas vidas, nas nossas famílias. Lembre, é para um propósito de Deus. E a gente vai ver Deus fazer algo surpreendente. Você vai estar agradecendo a Deus. E eu creio que a nossa querida irmã Jovita, eu creio que os demais irmãos vão estar aqui agradecendo a Deus, porque Deus vai fazer milagre, Deus vai operar, Deus é Deus de cura, Deus é Deus, aleluia, de saúde, Deus é Deus de repente, Deus é Deus de fazer coisas grandiosíssimas, que usamos a nossa fé, que acreditamos que vai acontecer um milagre, aleluia, a gente vai poder agradecer, aleluia. Eu creio também que Deus vai fazer um milagre na minha vida, e essa situação vai ser mudada, e a gente vai poder cantar, vai poder falar, vai poder dizer que Deus é grandiosíssimo, Deus é grande, grande, grande é o nosso Deus que servimos, porque Ele conhece a nossa história, Ele conhece as nossas vidas. Deus não faz nada sem conhecer quem somos diante da sua palavra, diante da sua presença. Deus conhece a nossa história, Deus conhece as nossas vidas, e a gente vai chegar lá e vamos agradecer a Deus. Pai, aqui estamos, Senhor, te agradecemos mais uma vez esse momento de reflexão da tua palavra. Ajuda, Deus, a cada um que nos tem dado esta oportunidade, os grupos que não puderam estar até o final deste momento de reflexão. Quero agradecermos a Deus, a nossa querida irmã Jovita, os demais queridos irmãos. Ajuda, Senhor, o pedido de oração. Deus, Tu és saúde, Tu és milagre, Tu és o Deus que pode fazer algo que a Tua serva está necessitada, Senhor. Veja também, Senhor, os demais países, Senhor, Argentina, o Paraguai, Senhor, também, Senhor, o país que está em guerra, tem misericórdia daquelas famílias. Entra ali, Senhor, naquele país, para acalmar até a tempestade, para acalmar, Senhor, aquelas situações ali na Ucrânia, Senhor. Veja, Senhor, quantos pais, quantas mães, quantas pessoas têm perdido sua vida, quantas famílias em luto, chorando, Senhor, em plantos. Quantas crianças que perderam seus pais, que estão ali, Senhor, sem saber o que vai acontecer futuramente, qual é o seu futuro, qual é a situação da sua vida. Mas Tu és o Deus poderoso, Senhor, para entrar ali, Senhor, naquele país, para mudar estas situações, aquilo que muitas vezes o mundo está esperando, Senhor, de uma expectativa que venha arrasar, que venha acabar, mas Tu pode mudar o quadro, Senhor, porque tudo está no Teu controle de Deus, Senhor. Não existe nada neste mundo, nada em país nenhum, em lugar nenhum que não esteja no Teu controle de Deus. As nossas vidas, Senhor, dependem de Ti, as nossas condições dependem de Ti, o nosso respirar depende de Ti, Senhor. Por isso que nós pedimos, Senhor, a Tua igreja pede, Senhor, entra ali, Senhor, naquele país, veja a Rússia, Senhor, tem misericórdia dos corações daquelas pessoas, daquele governante, Senhor, muda estas situações, acalma a tempestade. Sabemos que isto é apenas sinais que Tu está deixando, Senhor, para que nós despertamos espiritualmente, entendemos que Tu está bem perto de buscar a Tua igreja. Deus, ajude os que estão dormindo espiritualmente, aqueles que estão fracos espiritualmente, quantos que estão querendo desistir, parar, Senhor, de examinar, mas Tu és o Deus de milagres, Senhor, para dar força, para dar ânimo, para dar alegria, Senhor, para dar prazer. Salva aqueles que não são salvos, Senhor, entra nas famílias, entra nos lares, Senhor, para transformar, para libertar. Quantos que estão presos nos vícios da droga, da prostituição, no alcoolismo, Senhor, e os tipos de vícios também que têm dominado ao ser humano, Senhor, que tem escravizado de uma maneira tão terrível, mas Tu és o Deus para libertar estas vidas, para transformar, para fazer milagre, 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 Senhor, que eles possam agradecer, que ela possa agradecer os milagres,
Senhor, nas suas vidas, a libertação de qualquer vício, Senhor, de qualquer situações. Veja quantas mães preocupadas com seu filho, Senhor, de ver muitas vezes acontecer algo, Senhor, que venha surpreender a família toda, mas muda essas situações, esconde debaixo das tuas mãos potentes, Senhor, para salvar, para que ele entenda, que ela entenda, Senhor, que o Senhor é Deus que pode salvar, que pode libertar, transformar aquelas vidas, Senhor. Tu és Deus, Senhor, poderoso. Também te pedimos por aqueles que estão nos hospital, na UTI, na CTI, quantos que estão desenganados, quantos que estão passando por um momento difícil, quantas famílias, Senhor, estão ali, Senhor, na beira de uma situação caótica, de ouvir apenas uma notícia, Senhor, desagradável, mas Tu és o Deus para consolar, para ajudar, para dar saúde àqueles que estão desenganados pela medicina, quantos que estão desenganados, Senhor, pela medicina, mas Tu és o recurso, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que faz milagres, Senhor, onde a medicina não pode ir, mas Tu pode ir, meu Pai, Tu pode ir, Senhor, aquilo que nós não podemos. Entra agora, Senhor, no seu corpo, entra agora na sua mente, quantas mentes perturbadas, com depressão, com problema de síndrome do pânico, com outros problemas também psicológicos, Senhor, dai, Senhor, paz na mente, dai paz na alma, Senhor, quantas pessoas que estão atribuladas, quantas pessoas que estão perturbadas, Senhor, estão numa situação